Fala, meus queridos! Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje estudaremos a Lei 8.112 de 90 através de questões. Na realidade, revisitaremos alguns tópicos utilizando questões que já caíram na prova do IBGE. Agora, um ponto importante: ainda que a sua prova não seja do IBGE, se no conteúdo programático estiver a Lei 8.112 de 90, por exemplo, o concurso do TRE, tá? Cai essa lei, então o vídeo também serve para você. Maravilha? Bom, pessoal, então vamos lá antes de começar aquele recadinho tradicionalíssimo. Se você puder deixar o seu like para fortalecer o nosso trabalho, eu agradeço demais. E quero também aproveitar e estender o convite para que você se torne membro do nosso canal por R$ 4,99 mensais. Lembrando que por lá, as aulas da Lei 8.112, referentes ao concurso do IBGE, já estão finalizadas, tá? Então, tudo que veremos neste vídeo está devidamente explicado lá na área de membros, ok? Tranquilo? Então, recados dados, merchandise feito, bora que bora, partimos. Questão de número 1 caiu na prova do IBGE para o cargo de agente censitário, banca FGV e o ano 2022. Avalie se, de acordo com o artigo 127 da Lei 8.112 de 90, são penalidades disciplinares aplicáveis ao servidor. Item 1, advertência. Item 2, suspensão. Item 3, demissão. Assinale a opção que indica todas as penalidades corretas. Pessoal, 5 segundinhos e já voltamos. Vamos lá, meus queridos, para você resolver este tipo de questão, que é uma questão mais básica, tá? Então, se você não conhece o conteúdo, tranquilo, vamos aprender agora, mas saiba que é uma questão mais básica. Pois bem, estamos no artigo 127 da Lei 8.112 de 90. Veja, este artigo nos traz penalidades disciplinares. E basicamente temos 6 penalidades disciplinares. São elas, pessoal: demissão, suspensão e advertência, formando o nosso primeiro bloco. Lá na outra ponta temos destituição de cargo em comissão, destituição de função comissionada e cassação de aposentadoria. E para que você memorize estas penalidades, criamos 2 macetes por aqui. O primeiro, vamos chamar este sujeito de Demi, tá? Então ele está correndo na esteira. Demi, sua, ou seja, Demi de demissão, o su de suspensão e o a de advertência. Este é o nosso primeiro bloco de penalidades. Na outra ponta temos o nosso caçador e vamos chamá-lo de Dedé. Então, Dedé caça. Obviamente, existe um erro de grafia no caça, mas entenda que é apenas para fins didáticos. Então, o D vem de destituição de cargo em comissão, o outro D de destituição de função comissionada e o caça de cassação de aposentadoria. Bom, então assim localizamos as penalidades disciplinares. Vamos ver agora o que a prova colocou. Item 1. Advertência. Opa! A advertência está aqui, ó, no nosso demissua e é de fato uma penalidade disciplinar. Item 1 está correto. Item 2. Suspensão. Maravilha, suspensão está aqui, ó. Também é uma penalidade disciplinar. E item 3, demissão. Maravilha, demissão também está no nosso macete. Com isso, todos os 3 itens estão corretos, fazendo com que o gabarito seja a letra E de elefante. Ok? Vamos avançar. Questão de número 2, IBFC 2021, também caiu no IBGE, para o cargo de supervisor de pesquisas. Vamos lá, pessoal.
A Lei 8.112 de 90 trata em seu artigo 127 das denominadas penalidades disciplinares. Acerca das disposições da supracitada lei, assinale a alternativa que apresente uma penalidade disciplinar. Letra A. Acordo de leniência. Letra B. Suspensão. Letra C. Exoneração. Letra D. Pena restritiva de direitos. E letra E. Pena privativa de liberdade. 5 segundinhos e já voltamos. Galera, mais uma vez falando sobre penalidades disciplinares. Artigo 127 da Lei 8.112 de 90. Estas são as penalidades: DM sua e DD caça, ou seja, DM de demissão, o SU de suspensão, o A de advertência, o D de destituição de cargo em comissão, o outro D de destituição de função comissionada e o caça de cassação de aposentadoria. Vejam, não temos acordo de leniência no nosso esquema, não temos exoneração, também não há a presença de pena restritiva de direitos e nem de pena privativa de liberdade. Com isso, o gabarito é letra B de bola. A suspensão está neste ponto aqui, certo? Avançando, questão 3, também da banca IBFC, e o cargo foi supervisor de pesquisas do IBGE. A Lei 8.112 de 90 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis, da União, das autarquias e das fundações públicas federais, e traz em seu artigo 132 as hipóteses em que a pena de demissão será aplicada. Sobre as hipóteses de aplicação da demissão, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Prática de crime contra a administração pública. Letra B. Inassiduidade habitual. Letra C. Improbidade administrativa. Letra D. Acumulação legal de cargos, empregos ou funções públicas. E letra E. Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. Pausem o vídeo e voltamos em 5 segundinhos. Pessoal, esta é uma questão que aprofundou um pouco mais as penalidades disciplinares. Ela está cobrando a demissão, mas quer que você conheça as hipóteses que ensejam a demissão. Encontramos estas informações no artigo 132 da Lei 8.112 de 90. E se liguem só, ela quer saber a alternativa incorreta. Temos apenas um item que não enseja a demissão. E é justamente esse item que o examinador quer como gabarito. Bom, pessoal, para resolvermos esta questão, precisamos antes revisitar as hipóteses de demissão. Falamos de modo bem completo sobre isso na aula que está disponível aos membros do canal. Por lá utilizamos vários macetes no mapa mental. Por aqui, como a ideia é revisar, vamos falar apenas das hipóteses de demissão de modo mais rápido. Pois bem, o servidor será demitido caso utilize recursos da repartição para fins particulares. Poderá ser demitido também quando praticar crime contra a administração pública, abandonar o cargo, então abandono de cargo, inassiduidade habitual e improbidade administrativa. Este é o nosso primeiro bloco. Usar recursos da repartição para fins particulares, cometer crime contra a administração pública, abandono de cargo, inassiduidade habitual e improbidade administrativa. Mas não paramos por aqui. O servidor poderá também ser demitido quando revelar segredo que se apropriou em função do cargo, praticar corrupção, insubordinação grave, acumulação, agora cuidado, acumulação ilegal de cargo, emprego ou função. Acumulação ilegal.
Se for uma acumulação legal, ou seja, permitida por lei, ele não será demitido, ok? Também será demitido quando aceitar ou receber comissão ou ainda propina e praticar usura. Assim matamos o nosso segundo bloco: revelar segredo que se apropriou em função do cargo, corrupção, insubordinação grave, acumulação ilegal de cargo, emprego ou função, aceitar ou receber comissão ou propina e prática de usura. E temos ainda, pessoal, que o servidor também será demitido, são hipóteses de demissão, quando o servidor atuar como procurador ou intermediário, quando o servidor for desidioso, tá? Participar de gerência ou administração em empresa privada, valer-se do cargo para lograr proveito, ofender fisicamente a um servidor ou um particular, salvo em legítima defesa. E por fim, nas situações de incontinência pública ou conduta escandalosa na repartição. Temos aqui o nosso terceiro bloco. Bom, com essa rápida revisão, vamos voltar à questão. Sempre lembrando que a explicação mais detalhada está disponível lá na área de membros, tá? No curso teórico. Vamos lá, pessoal. Está dizendo, ó, pena de demissão, né? E quer saber a alternativa incorreta. Bom, a letra A fala prática de crime contra a administração pública. Está neste ponto aqui, ó. São hipóteses de demissão. E encontramos aqui a prática de crime contra a administração pública. Com isso, a letra A enseja a demissão. E não pode ser o gabarito, porque o examinador pediu a incorreta, tá? Aquela que não gera a demissão. Letra B, inassiduidade habitual. Está neste ponto do esquema. Inassiduidade habitual gera penalidade de demissão. Sendo assim, não pode ser o gabarito, porque a prova que era incorreta. Letra C, improbidade administrativa. Está neste ponto e enseja a demissão. Então, não pode ser o gabarito. Letra D, acumulação legal. Muito cuidado aqui. Acumulação legal de cargos, empregos ou funções. Pessoal, se a acumulação é legal, é permitida em lei, ela não enseja a demissão. Afinal de contas, a lei está autorizando a acumulação, ok? O que enseja a demissão é a acumulação quando ilegal. A acumulação legal não gera demissão. Sendo assim, encontramos o gabarito, porque a prova quer a incorreta, aquela que não gera a demissão. E letra E fala incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. Bom, falamos sobre este ponto no item 13. Então vejam, enseja a demissão, a incontinência pública ou conduta escandalosa na repartição. Sendo assim, o gabarito só pode ser a letra D de dado. Avançando, vamos a mais uma questão, agora da banca Sebrasp. Caiu também no IBGE para o cargo de agente de pesquisas por telefone. Conforme a Lei 8.112 de 90, em caso de exercício irregular de suas atribuições, o servidor público poderá responder na ou nas esfera ou esferas. Letra A, administrativa, apenas. Letra B, penal, apenas. Letra C, administrativa e civil, apenas. Letra D, civil e penal, apenas. E letra E, administrativa, civil e penal. 5 segundinhos e já voltamos. Vamos lá, pessoal. Esta resposta encontramos no artigo 121 da Lei 8.112 de 90. Suponhamos que o servidor do IBGE cometeu uma irregularidade. Neste momento, ele poderá ser punido em várias esferas.
ele pode responder apenas na esfera civil mais na esfera administrativa e na esfera civil, administrativa e também penal. Nos diz o artigo 121 que o servidor que cometeu uma irregularidade responde civil, administrativa e penalmente. Com isso, percebemos que ele poderá responder em uma, duas ou, no pior dos mundos, nas três esferas civil, administrativa e penalmente, certo? E um outro detalhe por aqui. Estas esferas elas são independentes e também cumuláveis. Quando falamos que as esferas são independentes, significa que, via de regra, o que acontece em uma não interfere nas demais. O andamento de uma não tem o condão de interferir nas outras esferas. Essa é a regra, portanto, as esferas são independentes. E a ideia de cumuláveis é mais simples. Significa que o nosso servidor, ao cometer uma irregularidade, ele pode responder só na esfera civil e também na esfera administrativa, ou ainda na esfera civil, administrativa e também penal. Isso porque elas são cumuláveis, certo? Bom, mas vamos responder a questão. Ela está dizendo que o servidor público poderá responder nas esferas. Ele pode responder nas esferas civil, administrativa e também penal. Com isso, o gabarito é letra E, de escola, ok? Avançando um pouco mais, vamos para a nossa última questão. Caiu em 2019 para agente censitário do IBGE e a banca organizadora foi a FGV. Vamos lá. Joaquim, ocupante de cargo de coordenador censitário de subárea do IBGE, nunca sofreu qualquer sanção disciplinar. No entanto, de acordo com a Lei 8.112 de 90, a Joaquim poderá ser aplicada a penalidade de demissão caso: letra A. Recuse fé a documentos públicos. Letra B. Revele segredo do qual se apropriou em razão do cargo. Letra C. Oponha resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. Letra D. Ausente-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. E letra E. Cometa a pessoa estranha à repartição o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade. 5 segundinhos e já voltamos. Pessoal, a questão pede hipótese que enseja a demissão. Temos apenas uma hipótese, um item, ensejador de demissão. Vimos nesta parte aqui, no artigo 132, falamos das hipóteses de demissão. No item 2 aqui, comentamos que cabe demissão quando o servidor revelar segredo, então revelar segredo, que se apropriou em função do cargo. Vejam o item B. Cabe demissão caso o servidor revele segredo do qual se apropriou em razão do cargo. Desta forma, matamos a questão. Gabarito é letra B, de bola. Bom, galera, então é isso. Assim resolvemos algumas questões e, através delas, revisitamos pontos relevantes do conteúdo programático. Lembrando mais uma vez, o curso teórico está disponível aos membros, tá? Por lá explicamos mais detalhadamente cada um destes pontos. Eu espero que você tenha gostado e em breve voltaremos com mais conteúdo aqui no canal. Agradeço a todos pela companhia, desejo bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima e eu fui, meus queridos!